everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês da plataforma Gonçalves Dias, aqui com vocês mais uma vez no projeto Atividades Curriculares Complementares. Nós estamos fazendo uma série de aulas para vocês, em complemento às aulas que vocês já têm em sala, faz parte do currículo do nosso componente curricular, como de todos os outros, e hoje nós vamos falar sobre reading, sobre leitura, e hoje nós vamos tratar de algumas leituras específicas. Então nós temos Poetry, Romance and Plays. Vamos falar dos textos poéticos, né, os poemas, as poesias, diferentes tipos. Vamos falar de romance, que é um tipo de texto, não necessariamente a questão amorosa. E plays, falar de peças. Então é muita informação, apesar de serem gêneros bem distintos. A gente não vai conseguir aprofundar nas características, nos detalhes e nos exemplos durante esse tempo, mas é importante que vocês depois acessem os planos de estudo. Lá nos planos de estudo, vocês vão encontrar resumos, uma parte teórica, exercícios para complementar isso que a gente vai ver agora aqui no vídeo, e depois os professores, o seu professor, a sua professora também vai poder te ajudar com esses assuntos. Basicamente aqui nós vamos falar de interpretação, de reading, que é a parte da leitura. Para falar de leitura, para falar de romance, de poesia, de textos, de poemas, de peças teatrais, a gente está falando de textos, né? Então, quando se fala de leitura, a gente volta para essa definição. O que é um texto? It's a set of words, é um conjunto de palavras capaz de expressar meaning. Meaning é sentido. Então, é aquele tipo de construção que traz para a pessoa algum tipo de informação, which can be in written format, então pode ser escrito em formato escrito, tal como um livro, um jornal, um blog na internet, um post, ou mesmo uma produção oral, como, por exemplo, numa palestra, numa conferência. Então, quando você está lá assistindo alguma palestra na escola, em algum outro local que você possa ter ido, e você ouve aquele palestrante falar, isso é uma produção textual. Ele esquematizou, ele organizou as ideias dele para fazer aquele discurso. Os textos servem diferentes propósitos, né? Então, quando a gente pensa numa construção textual, tanto nos textos escritos quanto nos textos orais, eles têm um objetivo. Dependendo do gênero, eles têm uma função social. Tell a story, eles podem contar uma história. Describe something or someone, eles podem descrever alguma coisa ou alguém. Offer instructions, oferecer instruções. Try to persuade or convince someone, então eles podem tentar persuadir, convencer uma pessoa. Ou aim to offer explanations. Eles também podem ter o objetivo de oferecer explicações. Todos esses objetivos que eu coloquei aqui para vocês, eles servem para a gente classificar o texto. Então, quando eu falo contar uma história, é um texto narrativo. Quando eu falo descrever, é uma descrição. Quando eu falo, por exemplo, oferecer instrução, é um texto injuntivo. Então, cada um desses objetivos, ele vai fazer associação com um tipo de texto, tá bom? Uma tipologia textual. Falando de poesia, que é o nosso primeiro tópico de hoje. Reading poetry. Poetry in English refers to oral and or written productions. Então, quando a gente fala poetry em inglês, eu tanto posso estar falando de produções orais ou escritas, que têm o objetivo de expressar sentimentos ou ideias através do uso de rima ou estilo específico. Então, em inglês, quando a gente fala poetry, você tanto pode estar falando do poema ou você pode estar falando da poesia. Então, as duas formas podem ser representadas por essa forma. Aqui eu coloquei isso, ó. Em português, poetry vai englobar tanto poema como poesia, tanto num conceito mais amplo quanto num conceito de gênero literário. O poema é um tipo de texto literário composto por verses, pelos versos. Stanzas, que são as estrofes, and sometimes rhyme. Muitas vezes o poema pode ter a rima, que é aquela questão da sonoridade, do ritmo. Poetry, on the other hand, né, a poesia, de uma outra forma, é um texto poético, também normalmente escrito em verso, mas que muitas vezes é associado com um gênero lírico, tá bom? Então, em português, muitas vezes a gente confunde poesia com poema, e em inglês uma palavra representa essas duas coisas.
Quando a gente pensa em tipos de poema, a gente vai ter algumas classificações, alguns tipos de poemas que nós vamos poder identificar. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, free verse ou blank verse, né? Free verse é esse verso livre, tá? Então ele é composto por versos que são irregulares, porque eles não usam um esquema métrico. O que é o esquema métrico? Tem alguns poemas que você tem que seguir certinho o número de sílabas, a sílaba tônica tem que cair em determinada, a sílaba mais forte tem que cair em determinada sílaba. Então ele tem uma construção que tem um padrão obrigatório. O verso livre não tem esse padrão, ele não segue essa rigidez na sua formatação. Ele pode ou não dispensar a rima ou qualquer outro tipo de padrão formal. Muitas vezes a preocupação é semantic unity, então que ele tenha uma unidade semântica, uma unidade de sentido, que ele tenha ritmo, porque apesar de não ter rima, ele pode ter um ritmo, uma cadência ao ser pronunciado, que vai ser essa musicalidade natural, que ele tenha o discurso e que ele tenha a possibilidade de ler. Então, por exemplo, aqui eu tenho um poema que está escrito em verso livre. Você vê aqui as palavras, ó, elas não têm sons parecidos, não tem a rima. Então, o que ele diz? She calls me tofu because I'm so soft and easily falling apart. I wish I were tough and full of fire like ginger, like her. Então, esse poema fala de irmãs, é uma irmã comparando com a outra, como que uma chama a outra, como que ela gostaria de ser chamada, o que ela gostaria de representar. Eu não vou traduzir, porque o que acontece quando você traduz uma obra literária, quando você traduz, por exemplo, um poema? Muitas vezes você vai perder a ideia do que aquele autor colocou. Então, uma coisa que às vezes em uma produção literária tem uma sonoridade, tem uma musicalidade, quando eu traduzo, a gente perde isso. Algumas traduções feitas por profissionais, elas vão tentar adequar para que isso não seja perdido, tá bom? Mas nesse momento aqui, quando a gente pensa na questão literal, você perde. É como se você pensasse assim numa piada. Quando você explica a piada, perde a graça, entendeu? Então, o que ela está dizendo aqui, para a gente entender com mais detalhes? Ela me chama de tofu porque eu sou mole e eu facilmente, tofu é um tipo de queijo, e eu facilmente me despedaço, tá bom? Seria essa a ideia. Eu gostaria de ser mais forte, como o fogo, cheio de fogo, como, por exemplo, o gengibre. Tá? Então, quando a gente fala isso, você perde a questão da sensibilidade que foi colocada no poema. Outro tipo de poema, em língua inglesa, assim como em português, é o haiku, que é um poema de 3 linhas, são 3 versos, é um poema japonês, que tem essa origem, e o padrão é você ter 5 sílabas na primeira linha, 7 sílabas na segunda linha e 5 sílabas na terceira linha, ou no terceiro verso, segundo verso, terceiro verso. Então, a característica do haiku é que ele tem essa estrutura. Não necessariamente que ele vai ter rima, não precisa ter, mas ele tem que ter essa métrica de 5, 7 e 5, bom? Então, aqui é o que a gente tem. The tree shape I blew from a little drop of paint looks like a dancer. O que ele está dizendo? Que a árvore que ele soprou, que ele desenhou, né, que ele soprou com uma pequena gota de tinta, parece como um dançarino ou uma dançarina. Então, aqui outra representação de um tipo de poema. Outro poema muito conhecido é o soneto, que também tem uma padronização. O soneto é uma estrutura de 14 linhas, 14 versos, é um poema, que tem tanto uma estrutura de rima quanto de ritmo. Existem vários tipos de soneto, mas os 2 mais comuns são o soneto italiano ou o soneto inglês. O William Shakespeare, que é um autor famoso da literatura britânica, foi quem desenvolveu ou produziu esse formato do soneto inglês, né, com essas estruturas. Aqui é um poema dos mais famosos de Shakespeare, o soneto 18, que ele faz uma comparação da pessoa amada com um dia de verão. Nós, inclusive, analisamos uma parte, a primeira estrofe, em uma questão já.
E um outro tipo de poema, que aí já é um poema mais extenso, é o poema narrativo. Esse poema, ele vai contar uma história, ele vai ter uma sequência em que os eventos ocorrem. Ele pode ser curto, mas mesmo esse curto, comparado com os outros poemas que nós vimos, acaba sendo mais extensos. Ou, normalmente, é uma narrativa maior. Alguns podem ter rima, outros não. E alguns exemplos desses poemas narrativos podem ser, por exemplo, os contos épicos, as epopeias, os contos curtos, ou os contos, né, como nós falamos em português, e as baladas. Aqui tem um exemplo de poema narrativo. Qual é a diferença do poema narrativo para o soneto, além da parte estrutural? A parte de contexto é que no poema narrativo você vai ver a construção de uma história. Então, por exemplo, it was a deep day, Deep August Day. Então, era um dia de agosto, um dia sombrio, um dia profundo. Então, ele vai contando e dando toda essa contextualização de espaço, tempo, de personagens, que são características, por exemplo, de um texto narrativo. Já o romance, saindo da poesia que foi, do poema e da poesia que foi o primeiro tópico, o romance... Quando a gente fala romance aqui, nós estamos falando de gênero literário, romance ou a novela, que são aquelas obras maiores que contam histórias, que trazem essas narrativas e essas construções literárias, partindo do gênero narrativo, tá bom? Diferente dos poemas, como eu estava citando. O romance, ele é um texto em prosa, então é aquele texto que vai da linha até o final, construído em parágrafos. Romance is a literary form. Por que eu estou falando disso? Para que você não pense romance só com aquela questão do amor, tá? Do relacionamento entre duas pessoas. Aqui é o romance como gênero literário. Eu li um romance muito interessante, papapá. É nisso que eu quero que vocês pensem, tá? Então aqui eu tenho Romance is the literary form, é uma forma literária que pertence ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta de plot, que seria o enredo, temporality, então a questão da configuração temporal, então é uma história que segue uma linha cronológica ou não. Tem também claramente definido os characters, que são as personagens do texto. Eu posso ter como romance um romance épico ou um romance histórico, eu posso ter um romance de ação, posso ter um romance de fantasia, posso ter uma ficção científica, uma realidade distópica, posso ter um poema contemporâneo, né? Um poema com temáticas mais recentes. Aqui, por exemplo, eu coloco para vocês algumas obras, alguns romances que talvez vocês conhecem por adaptações. Então, por exemplo, O Último dos Moicanos, é da literatura norte-americana, As Aventuras de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um famoso detetive, tem várias obras literárias e vários filmes associados a esse personagem. Frankenstein, que já é a parte de horror, do sobrenatural. The Adventures of Huckleberry Finn, as aventuras de um personagem. E Nicholas Sparks, que é um autor mais contemporâneo, que produz romance, muitas vezes baseado em relações afetivas, em relações amorosas entre personagens, conflitos dos humanos, conflitos da sociedade como um todo. Conflitos familiares, por exemplo, e aquela obra Safe Haven é Porto Seguro. Muitas das obras do Nicholas Sparks já viraram adaptações para cinema, né? Então, obras Cartas para Julieta, por exemplo, outras obras, Querido John, são obras que foram adaptadas para o cinema. São aqueles romances, aí sim, falando de relacionamento, tá bom? Entre dois personagens principais ou dois protagonistas. As peças, que é o nosso outro gênero textual que está proposto nessa aula, são representações do gênero dramático. De novo, drama, quando a gente fala aqui na literatura, é aquele texto que está produzido para você encenar, que as personagens, as pessoas têm que atuar, né? Você lê as falas e você apresenta e atua com aquilo que os personagens possuem, o roteiro que eles recebem. Não é o drama de sofrimento, tá? Apesar de você poder ter a tragédia. Então, as peças são representações do gênero dramático e elas têm um papel proeminente na literatura inglesa. O gênero dramático
como o próprio nome implica, né, demonstra, são textos que podem ter a intenção de serem encenados ou dramatizados. Na literatura inglesa, o gênero dramático, eu já falei disso em outras aulas, em outros momentos aqui na plataforma, foram consolidados pelas produções de William Shakespeare, que é considerado o pai da literatura na língua inglesa. Isso aconteceu no período elizabetano, da Rainha Elizabeth, e existe inclusive um teatro, né, em homenagem à Rainha Elizabeth I, tá bom? De 1558 a 1603. Os principais gêneros dramáticos, ou as principais peças, você pode encontrar tragédia, comédia, tragicomédia, o gênero épico, a farsa ou mesmo a ópera. Então, a ópera que a gente vê, por exemplo, nos filmes, nas séries, em que as pessoas, os tenores e todos os outros artistas representam e encenam, aquilo tem um roteiro. Aquelas canções que eles representam, elas contam uma história. Bom, aqui eu tenho também representações de várias obras literárias que representam peças. Por exemplo, Hamlet, né, a famosa ser ou não ser eis a questão, to be or not to be, that's the question, é citado, é aquele trecho que tem a caveira sendo segurada pelo personagem. Dr. Fausto, também uma história, uma tragédia que já foi adaptada para outras obras literárias também, tem personagem do Mefistófeles. Eu tenho aqui também a Casa da Boneca, a importância de ser o Ernest, a morte do vendedor. Então, tem obras e peças literárias e romances que muitos deles foram adaptados para o cinema, porque aí você tem uma representação também daquela encenação, daquele teatro. Aqui, para a gente ver algumas questões, como que eu trouxe para vocês e como que vocês vão encontrar no plano de estudo. Vocês têm fragmentos de textos dessas obras literárias para a gente poder analisar no processo de leitura e interpretação. A pergunta inicial do poema What Happens to a Dream Deferred, de Langest Hughes, trata do quê? Né? Ele quer saber o assunto desse poema. Então, a pergunta citou a pergunta inicial. Qual é a pergunta? What happens to a dream deferred? Essa é a pergunta, isso que eu quero analisar. Um sonho adiado, um sol de verão, uma fruta seca, um ferimento exposto, um alimento apodrecido. Quando a gente vê a pergunta, a palavrinha dream, o que significa dream? Sonho. Então, a resposta correta é a letra A, um sonho adiado. Deferred, que está aqui na pergunta, ó, dream deferred, é essa ideia do que acontece com um sonho adiado. E na sequência tem várias outras perguntas, ó. Será que ele seca como se fosse uma uva passa no sol? Ou será que ele apodrece como se fosse uma ferida e depois desaparece? Então, ele vai tentando responder a pergunta inicial através de outras perguntas. O poema continua ali, é só um fragmento. Aqui tem um outro fragmento, retirado do romance Jane Eyre, da literatura britânica, da Charlotte Brontë. O eu lírico, né, a pessoa do poema, compara a pessoa amada a quê? Então, vamos lá. I have for the first time found what I can truly love. Olha lá a palavrinha amor aparecendo lá atrás, lá em cima, né? Lá no a primeira linha do parágrafo. I have found you. Eu encontrei você. You are my sympathy, my better self, my good angel. Então vamos olhar as alternativas. Melhor amigo, melhor namorado, bom anjo, príncipe encantado ou o fiel escudeiro. Quando ela diz aqui, my good angel, ela falando desse anjo bom, né? Ou desse bom anjo sendo utilizado para fazer a comparação. Aqui nós temos um cartoon, também trabalhando com gênero literário. Short story. Ao pé da letra short story quer dizer história curta. Em português a gente chama short story de conto, né? Que é um texto menor. Short story, história curta. Aí a pessoa pergunta para o entrevistador, will you publish my short story? Você vai publicar a minha história curta ou meu conto? Ele diz não. E lá no final, the end. Terminou. Então a pergunta quer saber, esses contos ou essas narrativas curtas, qual que é o efeito cômico daquela tirinha? Então você tem um parágrafo, um cartoon, um quadrinho que dá o título, um diálogo e o fim. O que isso representa? É essa rápida conclusão da história, fazendo justamente uma
uma analogia com o tipo de texto, né? Um texto curto, a história é curta, então o fim dela foi curto. A novela brasileira O Cravo e a Rosa é uma livre adaptação da obra The Taming of Shrew, que foi A Megera Domada, de William Shakespeare. Tanto a obra dramatúrgica quanto a produção literária podem ser classificadas como o quê? Então, se você já viu Cravo e a Rosa, ou se você já ouviu falar da personagem Catarina, do Petrúquio, ou se você já viu a obra, né, A Megera Domada, tem vários filmes também que fazem representações sobre isso, a gente pode classificar como uma comédia, apesar de você ter alguns momentos que traz um pouquinho de drama também. Por último, no trecho I fell in love the way you fall asleep, slowly and then all at once, que é um fragmento que foi retirado do romance A Culpa é das Estrelas, que popularizou muito aqui no Brasil, do John Green, o eu lírico compara o ato de se apaixonar com a prática de quê? Então, olha lá no texto, I fell in love, eu me apaixonei, né? Ao pé da letra, eu caí de amor. Eu me apaixonei como alguém que dorme, cai no sono, fall asleep. Bom? Pessoal, a gente encerra por hoje mais uma aula. Obrigada pela participação de vocês. Não deixem de acompanhar a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, no YouTube. Deem um like nos vídeos, acessa o sininho, ativa o sininho, acessa a plataforma para que você possa receber as notificações das nossas próximas produções. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Bye, bye!